Movido pelo gosto e pelo interesse da história da filosofia, acabei me interessando pelo contexto filosófico das coisas, das obras, né, de grandes autores, de grandes filósofos, e acabei me voltando ao estudo da filosofia também, quanto como professor de história, mas dentro do estudo filosófico para a compreensão da própria história, né? A igreja, ela nos conduz a essa metodologia, é, não só na questão metafísica, mas também em outras questões, não só doutrinárias, mas simplesmente pelo ato de alcançarmos a sabedoria. E acabei me interessando por algumas obras de filosofia que trago aqui, né? Como A Cidade Antiga, de Fusto de Coulanges. A Cidade Antiga ela me fez compreender muito a questão dos primeiros cidadãos gregos e romanos, ainda antes dos pré-socráticos, né? Aqui o estudo de Coulanges ele vai falar sobre a construção da civilização grega e romana também. Então ele vai falar dos primeiros atos religiosos, dos primeiros cultos, né, das primeiras famílias, a constituição de uma cidade, da política da época. Então, o início de tudo, antes ainda da era clássica da Grécia Antiga, Fusto de Coulanges vai nos mostrar aí a construção da Grécia e de Roma ao pontapé inicial, né? Nós vamos mergulhar também nas questões aí poéticas, né, de Homero, Ilíada e Odisseia, vai nos relatar aí grandes atos de virtudes, né, o que se chamava de arete para a Grécia Antiga, né? No grego arete a gente pode traduzir aí como virtude ou excelência. Então são grandes histórias heróicas que demonstram atos de virtude. Depois Platão vai nos ensinar a respeito das virtudes cardeais, né, que a igreja depois transcende a ideia de virtude cardeal, né? Mas aqui já Romero já vai nos instruir nessas questões de virtude heróicas, né, dos grandes homens, dos grandes guerreiros, né? A paideia grega, essa aqui é uma das obras que eu mais me interessei, mais me aprofundei, a questão da formação do homem grego, né? O grego ele não é grego por si só, ele se torna grego depois que ele se forma, depois que ele passa por um processo formativo, né? E a paideia grega vai nos relatar isso, todos os processos formativos na qual o homem grego passa, né? Dentro até mesmo das artes liberais também, do trivium, do quadrivium, né? E vai remontar aqui a ideia de como que o homem grego é formado. Aí a gente vai entender como que a espiritualidade católica ela vai se desenvolver de uma forma tão enraizada, tão profunda na filosofia, né? A partir dessa ideia da formação do homem grego. Inclusive muitos cristãos dos primeiros séculos tiveram essa formação grega. Paulo teve uma formação grega, Estevão, primeiro mártir da igreja, teve uma formação grega, né? Então foram formados grandes homens intelectuais pela Grécia Antiga. Claro que não tem como falar, né, de Aristóteles se tratando da formação do homem grego. Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco faz entender a regra da virtude também, né? Aristóteles ele é talvez um pouco mais complicado de se compreender, mas nós vamos nos aprofundar também na questão da vida virtuosa, né? Do bem, da busca do bem através da virtude. Acredito que essa construção de filosofia e também se une ao direito romano, que constrói a civilização ocidental, né? Aqui entra ali o tríplice pilar, que é Israel, Grécia e Roma. Essa obra é uma obra muito didática, né? Serve muito para ensino didático mesmo, dentro do núcleo formativo de escolas, né? E nos faz compreender a construção de uma civilização a partir
da nascente de Grécia e Roma, né? A igreja pôde transcender essa visão, né? Gosto muito da ideia das leis de Platão, a última obra de Platão. Platão já está na idade madura, né? já está aqui amadurecido, né? Nos seus pensamentos filosóficos, também na sua vida particular, né? Então, de uma forma muito madura, ele escreve a forma de legislações, né? Buscando a formação da sociedade, a formação da alma, do ser, do indivíduo, né? Que as leis ela tem que contribuir para a formação da alma do indivíduo. Então, é uma obra espetacular, né? E que nos remete também à vida cristã. Embora Platão ainda fosse pagão, a igreja sempre vai transcender a filosofia grega pensando num bem maior. E olhando para as leis, né, o aspecto legislativo que forma a alma, como pensava Platão, a igreja não pensou de uma forma tanto diferente, né? Nos levando à compreensão de como que a alma deve ser formada, até mesmo pelas leis naturais e pelas leis sobrenaturais. É uma construção, né? A gênese, o significado e ensino da filosofia no século XII. O século XII é o grande século de São Vítor, né? Começa a transcendência da filosofia, começa a transcendência do Ocidente, onde o medievo vai ser o ápice da sua intelectualidade, né? Vai chegar ao seu ápice, né? O seu auge. Mas o século XII faz essa transição de início de grande potencialidade, de grande auge da intelectualidade filosófica. E essa obra vai relatar, ela vai trazer toda a ideia da Grécia Antiga, toda a ideia filosófica dos gregos, até chegar ao século XII. Como que foi essa trajetória de crescimento intelectual até a ideia de filosofia cristã, a transcendência da filosofia cristã. Então vamos passar por Santo Agostinho, vamos passar por inúmeros filósofos que tanto elevaram a civilização, quanto também levaram à decadência a uma sociedade através da filosofia, né? Então assim nós vamos fechar, né, com chave de ouro essa grande obra de Rui Afonso da Costa Nunes, né? Então são algumas obras que me fizeram compreender um pouco mais da história da filosofia e abrir-me a essa ideia de como que João Paulo II já nos dizia, onde a fé e a razão são as duas asas para que o homem possa chegar ao conhecimento e à posse da sabedoria. Então, São João Paulo II de fato estava correto, né? A filosofia ela tem essa competência de dar norte aos pensamentos humanos e de construir uma civilização em busca da verdade. Então, que possamos ter também, em toda leitura, em todo o processo de leitura, seja ela qual for, um pouco de filosofia, um pouco de pensamento filosófico que nos faz, exige um pensamento, exige um raciocínio, exige um aprofundamento da razão natural para que a gente alcance a fé, o sobrenatural. Lectio Bona. Deus abençoe.